Ó o Léo aí, ó o Diegão. Bom dia, flor do dia. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Alisson aí na área. Paulo Toledo. Guilherme F. Almeida. Andy. Vitor P. Moraes. Todo mundo aí na área. Ana Flávia. Pedro Barsi. Ficar tão rico quanto Luiz Barsi. Felipe Góes. Grande Ramiro. Buenos dias. Daniel. Vamos lá então. A live de hoje é sobre ETFs. Abri a caixinha de perguntas ontem. Falar conteúdo mais básico até um conteúdo mais complexo aqui sobre ETFs. Separei aqui algumas perguntas, vou tentar responder a maioria. Ao Dado aí. Ao Francisco Maciel. Então escrevam aí na caixinha de perguntas que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Então, para começar, o que é um ETF? O ETF, ele é negociado como se fosse uma ação no seu home broker. Por isso que ele se chama ETF. Ele não é um fundo de resgate aberto, que as cotas são feitas e desfeitas, criadas e não criadas. Então, vamos lá. Existe ETF no Brasil que a gente fica limitado pelos ETFs do Itaú e da BlackRock, mas nos Estados Unidos a gente tem muitas opções de ETFs. Então, enquanto no Brasil a gente fica limitado a ETF do BOVA11, que é o Ibovespa, o IVVB11, que é o S&P, o Small 11, que é o índice de small caps no Brasil, o Gov 11, que tenta replicar o índice de governança no Brasil, são ETFs no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos tem ETF de tudo. Eu fiz um vídeo lá de alguns exemplos de ETFs exóticos. Tem ETF de ouro, ETF de prata, ETF de empresa chinesa, ETF de empresa, sei lá, de Estados Unidos, de Japão, de Holanda, de tudo. Empresa de cannabis, empresa de tudo. E aí, qual é o objetivo do ETF? O ETF, ele tende a seguir um índice. Então, no caso do IVVB11, ele vai seguir o S&P 500. O ETF VNQ, que é de real estate, de REITs, de imóveis nos Estados Unidos, ele vai seguir um índice pré-escolhido lá de imóveis. Então, cada ETF ele tem o objetivo de seguir o seu índice, seja índice amplo de ações, seja índice específicos, tá? O Daniel perguntou aqui, ETF é uma forma de diversificar a carteira? É sim, e é a melhor forma possível, porque um único ativo já tem vários ativos dentro. Ó o Renato, ó o Gano, vamos lá. Trader inteligente, grande Felipe perguntou, ETF mais stock picking para bater o mercado? Esse debate ele é muito importante, porque esse livro aqui, do John Bogle, ele diz o seguinte, o John Bogle, ele criou a empresa chamada Vanguard, que é a gestora que cobra as menores taxas de ETF do mercado. Warren Buffett é grande fã do John Bogle. John Bogle morreu ano passado e ele deixou um grande legado para os investidores individuais, que é poder investir em ETFs com custo mais barato, tá? O VOO é da Vanguard, da empresa dele. É a menor taxa de administração aí do S&P 500, tá? O VOO é a versão mais barata
do IVVB11. Ih, mudou a câmera aqui. E aí ele diz o seguinte aqui: quando você compra o IVVB11, o VOO, ambos são do S&P, você vai estar seguindo o índice, tá? E aí é o seguinte, você não vai performar nem abaixo nem acima do mercado, você vai performar igual ao mercado, só que com baixo custo e sem nenhum esforço. Aí ele diz aqui também em alguma página que no longo prazo, os investidores que performam igual ao mercado, eles performam melhor do que 80% dos investidores. Então, quando você tenta fazer o stock picking, na verdade o que você está fazendo você está querendo performar acima do mercado, mas você acaba performando menos do mercado. E é o que acontece com 80% dos investidores. Então, quando investe-se em índice, é performar igual ao mercado, que é ótimo. Ele virou de novo. Que é ótimo. Aí ele falou assim, ETF mais stock picking para bater o mercado, vai depender da sua parte de stock picking, tá? Você pode também fazer alocações direcionais para tentar performar melhor do que o índice, né? Você pode, sei lá, eu acho que empresas da Holanda vai performar melhor do que Estados Unidos. Aí você faz uma alocação tática para resolver esse seu desejo, né? O ETF ele é para satisfazer uma vontade. Por exemplo, eu quero investir na China, mas eu não entendo nada de China. Eu vou lá e compro um ETF chinês, por exemplo. Eu quero me expor a mineradoras de ouro. Eu nem sei quem é melhor, quem é pior. Eu vou lá e compro um ETF de minerador de ouro que essa minha necessidade vai estar suprida. O Ricardo perguntou assim, o que são ETFs e quais as vantagens e desvantagens na sua opinião? Já expliquei o que são vantagens. Diversificação a um baixo custo. Desvantagem, eu não conheço. Olha só essa dúvida de imposto de renda aqui do Renan Inácio. ETFs possuem a mesma regra de declarar DARF somente no mês que forem vendidos mais de 20k? Então, no Brasil não, tá? Não tem isenção para ETF no Brasil, só que no exterior tem, 35 mil. Então, isso é uma vantagem de investir através de ETFs na conta de corretora americana. Vamos lá, próxima pergunta. O Olavo perguntou. Vou responder aqui do Pedro para não deixar a pergunta passar, mas pergunta aí na caixinha aqui que a pergunta não se perde. Qual é o ETF do minério de ouro? Do minério eu não sei, mas tem alguns ETFs com exposição a ouro, que é o IAU e o GLD, tá? O Olavo perguntou, vou começar a investir na Bolsa Americana. Seria bom começar por ele? Sim, porque é uma solução já diversificada. Então você não corre risco de ações individuais, tipo IRB, tipo CVC, que caíram aí pra cacete. Mas também não vai colher essas grandes altas também. Mas o que a gente viu aqui, o importante é não performar abaixo do mercado. Se você performar igual ao mercado, você já está melhor do que 80% dos investidores no longo prazo. Olavo também perguntou, existem milhões de ETFs na Bolsa Americana. Uma dica para quem está perdido, não é recomendação. Começa pelo índice americano, VOO, tá? Tem ETF pra cacete mesmo, tem muito ETF. E aí é até uma invenção de moda, vamos assim dizer. Então, o ETF mais estudado, a estratégia mais estudada, principalmente por esse livro, é o de índice americano. Deixa eu ver aqui mais perguntas.
A isenção é de R$ 35.000. Vamos lá. Ó, esse é o site que eu uso. Ó. Gostei do site ETF.com. É esse mesmo. Depois acessem. Tem ETF de tudo lá. Fiquem brincando lá, procurando ETF de qualquer coisa que vocês vão achar. VOO e SPI possuem alguma diferença significativa? Não, só a taxa de administração. Os dois são de índice. O Rominho perguntou: IAU, que é o de ouro, VNQ, que são de imóveis nos Estados Unidos, VOO, que é de índice americano, e o Noble, que são dos aristocratas do dividendo, empresas que pagam dividendo e crescem seus dividendos por pelo menos 25 anos, está diversificada? Em termos de classe de ativos, sim, porque tem o ouro, mas ainda o resto eu considero correlação alta, né? Empresas americanas, apesar do VNQ ser de imóveis, os REITs eles são considerados empresas também, então a correlação de REIT e ações é mais alta lá do que ações brasileiras e fundos imobiliários aqui no Brasil. O Matheus P. Rocha perguntou se precisa declarar os dividendos recebidos mensalmente. Só na declaração de imposto de renda, uma vez por ano. O Kaique perguntou: acha válido ter só IVVB11? Se der merda no mundo, ele sobe pelo dólar. Se está tudo bem, sobe pelas ações. É uma boa alternativa, sim, para quem não tem conta fora. Não é recomendação. Vamos lá. O Marcel Elias perguntou como saber se um ETF está caro. Então, como tem um conjunto de empresas dentro do ETF, não tem como você fazer um valuation do ETF, né? A menos que você faça valuation de cada empresa dentro daquele ETF e estabeleça um preço. Mas você pode fazer comparação de múltiplos, porque os ETFs você consegue identificar preço-lucro e price book, que é preço em relação ao patrimônio líquido. ETF para quem está começando, não é recomendação. Índice americano. Ou brasileiro, ou os dois. Índice é uma estratégia para a vida toda. ETFs pagam dividendo? Nos Estados Unidos sim, no Brasil não, mas no Brasil você não os recebe, mas as empresas que estão dentro do ETF pagam e o ETF reinveste. Então esse dinheiro não é perdido, ele só não vai para você. Mas nos Estados Unidos paga sim. E lembrando que todo dividendo lá para brasileiro tem uma tributação de 30%. Mas para as outras nacionalidades e para os americanos também, só que os americanos têm que olhar a alíquota de imposto de renda que cada um paga. ETFs são mais seguros do que ações? Sim, principalmente comparando os de índice. Por quê? Você só corre o risco do mercado acionário, você não corre o risco de ações individuais. E isso é um grande ponto positivo na minha opinião. Isenção de imposto na hora de vender o ETF, só se for no exterior. 35 mil, aqui não tem. Noble caro, VIG melhor alternativa? Noble sempre vai estar caro. O Ramirão aí perguntou:
Pode comentar um pouco sobre a volatilidade dos ETFs. A volatilidade dos ETFs. Como é uma cesta de ações, tende a variar menos, comparativamente com ações individuais. Noble paga o dividendo ou é reinvestir direto? Paga dividendo, tá? A maioria dos ativos americanos que pagam dividendos, eles pagam trimestralmente. Então, geralmente um determinado ativo, por exemplo, vai pagar 1, 4, 7 e 10. Ou seja, vai pagar em janeiro, 3 meses depois. Abril, 3 meses depois. Julho, 3 meses depois. Julho, outubro. E aí, eu falei 1, 4, 7 e 10, vai ter empresa 2, 5, 8, 11. Aí vocês já entenderam a lógica. E já tangenciando esse tema, é assim que você consegue uma carteira com dividendos mensais, seja de REITs, seja de ações. Porque como elas respeitam, no geral, as que pagam dividendo, respeitam essa mecânica dos trimestres, você com várias carteiras, você com vários ativos na carteira, você vai ter dividendo pingando todo mês. Pode comprar frações de ETFs igual stocks? Pelo que eu sei, sim. Depende da corretora também. Mas eu tenho ação fracionada de ETF, sim. Como compor uma carteira visando a aposentadoria só com ETF no Brasil ou brasileiro? Na verdade, eu acho que a gente tem que se atentar aí ao conceito de dividendo artificial, né? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Dividendo artificial, né? A gente sabe muito bem, para quem não sabe vai ficar sabendo agora, que quando um ativo paga dividendo, aquele preço pago de dividendo é descontado da ação. Então, na prática, não tem diferença se você tem Itaúsa, por exemplo, ele pagou R$1 por ação e aí você receber isso de dividendo. Não tem diferença na prática, com a exceção da questão de pagar imposto, né, da venda, mas se for abaixo de 20 mil você está coberto em relação a ações, não ETFs. Você vai lá e vender o equivalente a R$1 da posição, de toda a sua posição. Esse é o conceito de dividendo artificial, tá? As pessoas, vou fazer um vídeo sobre isso, mas as pessoas ficam nessa necessidade de ativos que pagam dividendo, que pagam dividendo, que pagam dividendo. Receber dividendo é uma beleza, é uma delícia, mas dá sim para se aposentar com ativos que não pagam dividendo, no caso ETF no Brasil. Você teria que vender um pouquinho todo mês. Mas isso não é demérito nenhum e na prática não faz diferença nenhuma, com exceção do imposto de renda. Você investiria no ETF geral da Europa ou 1 a 1? Me fale. 1 a 1 dos países da Europa? Tem países melhores que outros economicamente dentro da Europa. Mas eu não sou economista, mas dizem que a economia dos Estados Unidos é melhor do que a europeia. Então, por mais que dólar seja uma moeda forte e euro seja uma moeda utilizada aí por vários países do primeiro mundo, o dólar ainda tem mais fundamento econômico. ETF Japão e China, se eu lembro, os tickers aqui são o EWJ e o MCHI. VT ou VTI. Esse livro aqui que eu mostrei várias vezes, ele aponta a diferença do VO para o VT e é muito próximo. Eu postei o gráfico ali, acho que anteontem. São muito próximos. Comenta sobre o SQQQ
e o TQQQ na Bolsa Americana, que dão 3 vezes a variação diária. Tá, você tá falando... Deixa eu ligar o computador aqui. Você tá falando de ETFs alavancados, tá? É um perigo, por quê? Se aquele índice ali variar 2% num dia, o alavancado em 3 vezes vai variar 6%. Só que é tanto para cima quanto para baixo. Então eu ficaria longe de ETFs alavancados. O que mais? Mandem dúvidas aí nas questões. Essa questão aqui é excelente. Você que está nos assistindo tem que prestar atenção nessa questão aqui. Deixa eu dar login aqui no computador. Por que é tão pouco divulgado pelas corretoras como XP? Os ETFs, eles são inimigos da indústria. Por quê? Porque as margens são baixas. É um produto democrático, é um produto que faz bem para o investidor no longo prazo. Então as corretoras, os bancos, eles sempre vão ter interesse em vender produtos com mais margem. Fundos que cobram taxa de administração e taxa de performance. Enquanto os ETFs cobram menos de 1% ao ano. O VO ele cobra 0,03% ao ano. Tá? Compara isso com um fundo de gestão ativa, que cobra 2% ao ano com taxa de performance de 20%. Então é por isso. É um produto que rende muito pouco. É melhor as corretoras enfiarem COI para os clientes. Vou pedir para vocês, cliquem no aviãozinho e mandem para todo mundo. Mandem para grupo, manda para amigo, manda para avó. A avó vai sair da poupança, já começa com o ETF, melhor coisa que a avó pode fazer. Tô mandando aqui para algumas pessoas. Vamos lá, próxima pergunta. Deu um coraçãozinho aqui, é bom pro algoritmo. Pedro Bárcia perguntou o seguinte: você tem XLY, XLI e XLK? Os dois primeiros eu não sei do que se trata, por isso que eu tô aqui mexendo no computador. O XLK, ele é 100% tecnologia, tá? Eu não tenho, mas simpatizo com a ideia. Vamos ver aqui que eu tô aqui no site etf.com. E aí é onde que eu vejo meus ETFs aqui. XLY. Se trata de... Deixa eu ver aqui. Setor de consumo discricionário. É um setor cíclico esse. Vamos ver o XLI agora. Setor industrial. Nada contra, nada a favor. O ETF da prata é o SLV? Sim. Lembra a palavra silver. E o do ouro é o GLD, que lembra a palavra gold. Mas tem outros também, não são os únicos. Essa pergunta aqui é boa. Minha mãe mandou um oi. Beijo, mãe. Te amo. As comidinhas que você tá mandando aqui para casa estão uma delícia. No longo prazo, stock picking vai render mais que ETF? Isso aí vai depender da habilidade de cada um. Mas esse livro aqui diz que não. Diz que se você se manter concentrado na estratégia de índice, que é mais diversificada, que corre menos risco, você vai performar melhor do que 80% dos investidores. Eu vou postar no Instagram aqui o gráfico que mostra isso. Deixa eu ver. O Dado Krunitsky perguntou: o que você acha de ETF setorial de REITs ou usar o VNQ e escolher mais um ativo por setor que eu quero? É uma alternativa. Eu não sei se existe
ETF específico de setor de REITs, REITs disso, REITs daquilo, mas você pode fazer a abordagem do investimento passivo, né, que é o de ETF. Por que passivo? Porque não tem gestor. Ele escolhe o índice que ele vai seguir e ele vai seguir aquilo e acabou. E você pode misturar também com a abordagem do investidor ativo, que é fazer o stock picking. Então cabe sim uma mistura de ETF na carteira com ações individuais. Eu investiria em ETFs da indústria de petróleo depois da última queda? Se sim, indica algum? Não, porque eu sou resistente a setor de commodities e setor cíclico. E eu acho que a gente não está num bom momento, eu acho. Mas aí, só o tempo dirá se eu estou certo ou não. Stefano, investidor inteligente, página 137, o Graham fala que investidores defensivos não deveriam comprar growth stocks e manter só empresas sólidas e grandes. Qual a sua opinião? Faz sentido. As empresas de growth são mais especulativas, no sentido de tem mais crescimento precificado dentro dela. Geralmente são empresas com PL alto, e que tem um alto crescimento implícito ali naquele preço. Para aquele preço ali se concretizar de fato, tem que crescer naquele ritmo precificado pelo mercado. O Igor fez uma pergunta interessante. Como investir de forma passiva em índice do mercado imobiliário BR, já que não existe um ETF de FIIs? Isso é verdade, isso é um bom ponto, mas eu tenho a sensação que vão fazer isso no curto prazo por conta de uma demanda. Sim, seria uma alternativa interessante. Só um minuto. O que acha de Small 11, o índice de Small Caps no Brasil? Vale a pena. Ele é melhor diversificado que o Ibovespa, mas tem que lembrar também que as small caps têm mais volatilidade. Mas não é um índice ruim, não. E VBB11 ainda vale a pena? Responder baseado em timing não vai dar certo, porque eu não tenho bola de cristal. Mas vamos responder assim que sempre vai dar certo. Douglas Carvalho, ainda vale a pena investir com dólar tão alto? É aquela coisa, tava 4, as pessoas estavam achando alto, não investia, tá 5, as pessoas estão achando que tá alto, não investir, pode ir 6, pode voltar a 3. Eu acho difícil voltar a 3, mas eu acho que a coisa tá mais pra lá do que pra cá. O livro é esse aqui, ó. Só tem em inglês por enquanto. The Little Book of Common Sense Investing, tá? Do John C. Bogle, criador da Vanguard. Posso já tirar de screenshot quem quis tirar? Um conceito interessante também, né, que eu falo muito de investimento no exterior, Estados Unidos, né? Vocês têm que pensar também que vocês já têm emprego no Brasil, emprego ou empresa, né? Vocês, para quem tem imóvel no Brasil, já está exposto ao Brasil. Então é interessante ter algum patrimônio, no mínimo, sei lá, 25% no exterior, para você não correr o risco de um único país, tá? Isso é chamado de home bias, é chamado de viés doméstico, que todas as pessoas no mundo, elas vão ter a preferência de investir no próprio país que elas moram. Só que o Brasil é um país emergente. E aí a gente vai enfrentar uma volatilidade acima da média. Então a gente vai ter esses episódios aí de instabilidade política, do câmbio se desvalorizando, do câmbio se valorizando,
faz parte dessa volatilidade. Então, é uma dica. Quem tem empresa, quem tem trabalho, né? Quem tem imóvel, você já está exposto ao Brasil de alguma forma. Então, ETF e VVB11, por acaso, seria uma diversificação de baixo custo no exterior. Como fico exposto ao dólar no Brasil sem comprar empresas dolarizadas? E VVB11 é uma boa alternativa. Você pode mexer com dólar futuro, coisa na BMF, mas são contratos. Eu prefiro VVB11, apesar de não ser a mesma coisa que dólar puro, tá? Ele é o IVVB, ele é o S&P 500 em reais. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui já foge do tema, mas eu respondo sim, sem problema. Criaria alguma regra para fazer aporte mensal? Exemplo, só comprar quando cair 10% em relação ao mês passado? Isso aí é muito pessoal, tá? Na verdade, os estudos, eles apontam que quem compra todo mês, independente de qualquer coisa, performa melhor, tá? E é por isso que é contraintuitivo, mas a verdade é essa. Eu acho que a gente tem que se apoiar nos estudos. E os estudos apontam isso aí que eu falei. Também não adianta a gente sair inventando regra na cabeça e criar complexidade, achando que está melhorando a performance, quando na verdade você está perdendo performance. A essência desse livro aqui é que quanto mais simples, melhor o seu investimento. Você não vai querer inventar moda, você vai querer investir no índice americano e acabou. O erro dos investidores é inventar moda demais. É o resumo do livro, vamos assim dizer. Vamos lá. Quais ETFs eu tenho em carteira? Eu tenho o VOO, eu tenho o Noble, eu tenho o VNQ. E eu tenho o IAU de ouro. Eu teria mais, mas tá bom. Isso aí já é o suficiente por enquanto. Qual é o seu ETF de maior relevância na carteira? VOO. Justamente por esse tipo de abordagem aqui. Se tivesse que carregar um único ETF para o resto da vida, qual seria? Não é recomendação. VOO. Por quê? É o mais estudado, a literatura está baseada nele, é o tema principal desse livro. É isso. Deixa eu ver. Por que os ETFs no Brasil não pagam dividendo? É uma questão tributária, tá? Se eles fossem pagar, eles teriam que descontar o imposto de renda que vai para a pessoa física e aí receberia menos ainda. Então, ele reinvestir gera uma eficiência. O que tem gente que acha que é ruim, mas eu acho bom, porque você não precisa fazer nada, você nem precisa ficar recomprando a cada 3 meses, a coisa já está feita, tá? O que, por outro lado,
pode dar uma sensação negativa de que não está acontecendo nada, mas na verdade está. Só um minutinho. Curte antes, não conheço. Estou no exterior com renda em dólar. Continuo com investimentos aqui externo ou devo aproveitar a taxa de câmbio e procurar fundo imobiliário em real? O que você está me perguntando é, o dólar está caro ou está barato? Eu não sei. A diversificação é uma boa resposta. O que mais? Mandem perguntas aí. Estou respondendo no chat, estou respondendo aqui nas caixinhas. Quais ETFs americanos dão bons dividendos, tá? Tem que lembrar que a gente que está acostumado aqui no Brasil com dividendos de 5, 6, 7, 8, 9, 10% ao ano, dificilmente a gente vai ver dividend yield parecido lá, tá? Porque os dividend yields são mais magros lá no exterior, sim. E, além disso, tem a tributação na fonte de 30%. Tá? Então, não esperem dividendos tão altos quanto no Brasil. Mas uma coisa, você pode esperar mais previsibilidade. Tá? Aquela coisa que eu falei dos pagamentos trimestrais é uma coisa que quase religiosa. Agora, quais ETFs americanos dão bons dividendos? Vai no site etf.com e digita dividend e ver o que vai aparecer lá. Vai ter ETF voltado para crescimento de dividendo, vai ter ETF voltado para grandes pagadoras de dividendo. Existe o ETF VYM, que ele é o Vanguard High Dividend alguma coisa, que é o altas pagadoras de dividendo. Até falei dele naquele vídeo que eu falo de vários ETFs. Mas ele paga, tipo, 3 e poucos % ao ano, se eu não me engano. Então, além de ser considerado um high dividend, ainda é baixo aqui comparado com o Brasil, mas é em dólar. Então, é uma coisa que cada investidor tem que ponderar. Clica aqui no coraçãozinho que eu quero ver pular aqui. Você tem ETFs brasileiros na carteira? Não tenho porque eu tenho conta lá fora, tá? Lá tem mais opção. E os mesmos que tem são mais baratos. Exemplo, o IVVB e o VOO. Deixa eu ver aqui. Esse tema aqui é interessante, tá? Em algumas corretoras americanas, eu acho que não na Avenue e não na Drive Wealth, tem uma função lá chamada DRIP. É uma caixinha que você vai marcar. E o que significa? Toda vez que você receber algum dividendo, ele vai recomprar automaticamente ações igual àquela, mesmo que fracionada. Então, por exemplo, você tem lá, sei lá, 10 ações da Coca-Cola. Aí, como eu disse, Coca-Cola é uma das empresas que paga dividendo trimestralmente. A cada 3 meses você receberia o pagamento de dividendo. Aí você marca essa caixinha chamada DRIP, de reinvestimento automático de dividendos. E aí, ao invés de você receber esse dinheiro, ao invés do dividendo cair na conta, você recompra ações. Então, quando você tinha 10 ações, um belo dia você vai amanhecer lá com 10 ponto alguma coisa. Ele compra até ação fracionada. Então, eu tenho várias ações fracionadas aqui por conta disso, mas é uma ferramenta interessante para quem quer ficar mais passivo, né, mais distante da gestão da carteira. E aqui ele perguntou, quem marca isso? Tem os dividendos taxados? Tem os dividendos taxados igualzinho, então isso não altera muito. É mais por uma questão de praticidade mesmo. Isso aqui é uma pergunta que eu respondi no começo, mas vale a pena reforçar isso para a gente tirar a dúvida. As empresas que estão dentro dos ETFs americanos mudam de acordo com a escolha do gestor, né? Então, como os ETFs são passivos, eles não têm gestor.
Eles escolhem seguir um índice e eles vão seguir aquilo e acabou. O índice tem mais A do que B, aí ele vai comprar mais A do que B. Tem mais B do que A, aí ele vai comprar mais B do que A. E vai seguindo. Não tem cérebro pensando. É uma receita de bolo que vai ser seguida, faça chuva, faça sol. Vamos lá. ETF de tecnologia vai andar mais do que índice? Não sei. Isso é um viés. Pode ser verdade, pode não ser. Que no caso é o XLK. Fala um pouco sobre o VNQ, que é o de REITs, de imóveis. Deixa eu abrir aqui o ETF.com para falar dele. Ó, o índice que ele segue é o seguinte, ó. Ele segue o MSCI e o US REIT Index. Esse é o índice que ele segue. Agora, o que tem nesse índice, eu não sei. Deve ser market cap. E aqui a gente consegue ver a composição. Esse ETF, ele paga de dividendo, aqui ó, 4,94%, tá vendo aqui, 4,94%, mas aí a gente tem que tirar os 30%, né, de imposto na fonte, então vai para casa de uns 3,5%. Esse ETF é uma boa alternativa para quem não quer escolher REITs individualmente. Você comprar esse REIT aí, basicamente o que você está fazendo é: estou comprando imóveis de forma generalizada nos Estados Unidos. GOV11 se expõe a empresas cíclicas na mesma proporção que o BOVA11? Eu acho difícil, tá? Vamos ver a composição aqui. Se eu conseguir ver nessa live aqui, né? Bom, quando eu tiver essa informação eu posto aí nos stories, pra gente não perder tempo aqui da live. Escrevam aí mais dúvidas, senão eu finalizo aqui a live. A live vai ficar salva. Vai ficar salva. Você tá salvo, Diogo? Você tá salvo. Então é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Tem algumas outras perguntas, mas eu acho que elas fogem ao tema ou eu já respondi. Então, espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salva. E é isso aí. Tamo junto. Boa semana pra vocês. Bom dia pra vocês.